Quais são os elementos essenciais para quem quer começar agora? Falar, olha, gostei da entrevista, gostei do bate-papo. Estou muito interessado em saber um pouco mais sobre esse assunto para produzir um trabalho com esse nível de excelência. Quais são as ferramentas essenciais para um iniciante, para quem quer começar a trabalhar e entrar nesse mercado? Então, a primeira coisa que você deve fazer é buscar cursos de programas de edição de vídeo, né? Programas de composição. Não adianta ser esses programas que você tem hoje em dia. Hoje em dia todo mundo tem muito acesso a programas no celular, né? Não, você precisa de programas profissionais, né? Hoje em dia tem muito tutorial no YouTube. O YouTube é uma ferramenta maravilhosa, né? Tem. Então, se você não quer buscar, mas você tem que estudar. Você precisa estudar, você tem que buscar, você tem que se dedicar. Não. Então, o ideal seria que você busque tutoriais de programas como After Effects, todo o pacote Adobe, né? Então, After Effects, Premiere, Photoshop, são programas... Cinema 3D. Cinema 3D. Não, cinema 4D. Tá vendo? Tá vendo? Olha o nível de atualização. É o 4D. Não, 4D não, é cinema 3D. Mas você precisa, basicamente, o After. O After, ele é um programa maravilhoso que você pode buscar e você pesquisa sobre sobre motion, né? Pesquise sobre... Eu aconselho que você estude, que você busque o conhecimento, porque realmente é uma área que exige, né? Que exige de você. A gente eu estava falando aqui sobre essa questão da evolução da tecnologia e tudo que está evoluindo, e a gente está num momento de muita inteligência artificial, né? Que a inteligência artificial está chegando de uma forma assim assustadora e faz com que muitas pessoas que estão entrando no mercado de design a desistir de entrar no mercado porque acha que vai concorrer com essa inteligência artificial. Fala, agora ninguém vence a inteligência artificial, mas não é verdade. A inteligência humana é insuperável, né? Não é verdade. Né? Sabe por quê? Porque a inteligência artificial, ela depende dos artistas para se alimentar. Sabe? Quando você trabalha com qualquer ferramenta aí, inteligência artificial, ela precisa buscar informações para gerar imagens. E ela não pode gerar isso do nada. E aí, eu não sei, eu acredito que a arte não vai ser vencida pela inteligência artificial. Porque o que acontece? Com a geração dessas imagens que não são perfeitas, elas têm defeitos, elas são defeituosas, ainda vai evoluir muito. Mas, de qualquer forma, elas não são legítimas, elas não têm... eu acredito, ou seja, eu acho que a imagem da inteligência artificial não pode ser alimentada por outras imagens geradas pela inteligência artificial. Eles vão sempre depender de imagens de artistas. Isso é um problema, é um assunto polêmico, é um assunto que, né, a gente... eu tenho que estudar a fundo para saber, mas eu acredito que, não sei, eu tenho um feeling de que isso que não vai substituir, que não vai ter esse crescimento como todo mundo espera, sabe? Ela pode continuar para poder ajudar pequenas produções, algumas coisas para o YouTube e tal, mas para quando se trata de grandes produções que são feitas de forma peculiar, porque quando a pessoa precisa de alguma coisa, um profissional, para vocês que trabalham para grandes empresas, como a gente acabou de falar agora, para NFL, para Globo, coisa do tipo, eles precisam de coisas muito específicas, né? Específicas que só a mente humana consegue produzir, porque ela pode produzir efeitos, a inteligência artificial, mas ela não produz emoções. Exato. E né? outra coisa, talvez você possa usar a inteligência artificial como referência, né? Por exemplo, você precisa de uma referência de algum assunto. Às vezes, os próprios clientes hoje em dia fazem isso. Eles entram, geram uma imagem de referência e entrega para o artista. Fala, olha, eu quero alguma coisa similar a isso, sabe? Então, você pode, de repente, usar aquilo como uma referência, mas você não tem como... Porque não tem qualidade, não tem resolução, entendeu?
Então, é difícil, eu acho. Você pode usar como uma ferramenta de arte. Você pode... Os grandes artistas têm essa capacidade de pegar essa ferramenta e aplicar a arte dele e gerar alguma coisa em cima daquilo, sabe? Mas uma pessoa, por exemplo, que não é artista, que não desenha, e achar que, eu vou me tornar artista porque eu vou gerar e aí vou vender esse trabalho. Não existe, sabe? Eu acho que não é por aí. E mesmo no seu trabalho hoje em dia, você usa alguma coisa de inteligência artificial para ajudar no trabalho? Eu uso alguma coisa de inteligência artificial. Exatamente como eu estou te falando. Eu, às vezes, gero referências, né? Eu quero um pôr do sol cinematográfico numa ilha deserta e eu crio um prompt e aí eu tenho aquela imagem e aí eu uso como uma referência para apresentar um projeto ou para daí criar alguma, né? Ilustrar alguma coisa mais basicamente dessa forma. Existe a polêmica, sim, da inteligência artificial. O pessoal tem que entender que ela veio para ficar, ela vai ficar, não vai embora, porque nenhum tipo de evolução desevolui, não é verdade? Mas para pequenas produções para o YouTube, às vezes, algumas coisinhas, as pessoas vão sempre utilizar isso como forma de monetização. Mas grandes profissionais precisam de grandes produções, né? Um exemplo, por exemplo, sem querer te cortar. Não, claro. De inteligência artificial. A gente precisou produzir uma imagem meio mangá de uma DJ, né? Numa festa, certo. né? E aí, o que a gente fez? A gente usou a inteligência artificial, mas a gente usou de uma forma... como se diz? Como eu vou te explicar? A gente contratou uma pessoa real, era realmente DJ, uma menina. Ela é asiática e ela estava em Londres. Então a gente ligou para ela, a gente alugou um estúdio em Londres. Ela foi para dentro do estúdio, a gente gravou ela fazendo a festa, né? Geramos a imagem, né? O vídeo original. Daí a gente editou como a gente queria e a gente entregou para um artista digital para ele digitalizar aquele material, aquela imagem dela e transformar ela no mangá. E aí ele aplicou tatuagens que se movimentavam pelo corpo dela, sabe? Ele aplicou uma maquiagem diferente, mas ele usou como base o nosso vídeo que a gente produziu e que a gente editou e ficou um trabalho incrível. E a gente tirou proveito da inteligência artificial para gerar um trabalho que ficou incrível, sabe? Yeah. E aí ele gerou todo esses efeitos no corpo dela, a roupa mudava, e o fundo mudava, e ficou incrível, sabe? Ou seja, sempre usar o mecanismo humano como referência. Exato, a gente sempre precisa do artista. Mesmo para manipular a inteligência artificial, a gente precisa do artista. A gente estava falando sobre a questão... Você estava falando agora que você teve que pegar ela, levar, alugar um estúdio, fazer toda essa produção. Tem que se usar muita criatividade. Existiu em algum momento, algum trabalho que você foi fazer em que você teve bloqueio de criativo, de tipo, não me vem nada na cabeça, meu Deus, como é que eu faço, coisa e tal? Então, existe? Claro que existem esses momentos. Mas é engraçado, né? Cada pessoa funciona de um jeito. Eu, por exemplo, quando eu tenho algum bloqueio desse tipo, não adianta eu ficar sentada de frente para um computador olhando para ele, que vai me fazer gerar. Eu tenho que me afastar. Eu saio e aí eu vou fazendo as minhas coisas, só que a minha cabeça, como se ela estivesse processando ali o tempo inteiro. Até quando eu vou dormir, sabe? Sim. Eu vou dormir, eu falei, hoje eu não consegui produzir e tal, vou dormir. E aí mesmo dormindo, eu percebo que a minha mente fica ali trabalhando. Quando eu acordo, vem um insight assim, putz, é isso, vou lá. Aí sim, eu sento e faço. Já o meu marido, não. Ele funciona de outra forma. Ele fica ali de frente para o computador e aí ele fica até que ele consegue tirar de dentro dele a inspiração e gerar, sabe? E a gente já percebeu isso, sabe? O ritmo de cada um, né? Entre, no caso, eu e ele. Então, ele já sabe, quando eu tô assim, meio afastada, quando eu tô assim, né, pensando, saindo, ele já sabe que eu tô processando. E aí, quando eu venho, eu já tô com o resultado na cabeça. Eu sento e faço, sabe? Cada um funciona de uma forma diferente. Ele não, ele fica ali por horas, às vezes madrugadas inteiras, sentado ali de frente para a máquina e tal. Mas, com certeza. Eu fico pensando aqui, produzindo coisas no Brasil e produzindo coisas aqui nos Estados Unidos, é claro que
existem, por detrás da sua criatividade, existe também a sua absorção cultural, né? O que te inspira culturalmente, as coisas que você gosta, as coisas que te atraem, a sua forma de se vestir, o seu estilo de se vestir, o estilo de pensar, o estilo de vida. De que forma que isso influencia também no seu trabalho? Muito, muito. E a troca cultural que a gente tem, sabe? Isso é muito interessante. A gente todo dia descobre uma coisa nova, sabe? Da cultura de um e do outro. E isso é muito, muito, até mesmo em palavras, sabe? Por exemplo, outro dia a gente estava conversando, há pouco tempo eu descobri isso. A gente conversando e aí eu falei assim, nossa, aquela pessoa teve atitude, né? Aquela pessoa, né, realmente teve atitude. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, não acho. Você acha que ela teve atitude? Eu falei assim, eu acho. Você viu? A gente estava saindo e aí ela se ofereceu a fazer isso, se ofereceu a fazer aquilo. Eu achei bonito isso. Ele teve uma atitude, né? Tipo assim, não ficou... Aí ele virou e falou assim, mas isso não é atitude. A atitude para americana é outra coisa. A atitude é quando a pessoa... eu falei assim, sério? Ou seja, atitude... Quando a gente fala, nós brasileiros falamos, aquela pessoa teve atitude, né? Aquela pessoa... Nossa, ela foi lá e teve fez. Iniciativa, teve né? Iniciativa. Para americano, não. Quando você fala, nossa, essa pessoa teve atitude. Ela foi rude. Ela foi... ok. Faz sentido. Ela não gostei da atitude. Tipo assim... Ela passou dos limites, sabe? Quando você fala, teve atitude. Isso é impressionante. Incrível, interessante. né? Incrível. É engraçado, porque quando eu me casei, eu não sabia falar inglês, né? Eu só falava português. Eu aprendi tudo que eu sei de inglês hoje, que é pouco, mas que eu sei, eu aprendi com a minha esposa. E essa questão que você está falando cultural é muito importante. Porque, principalmente nos primeiros 2 anos, a gente vai fazer 6 anos de casado também, a gente tem 5 anos de casado, mas nos primeiros 1 ano e meio, 2 anos, a gente teve muito embate, justamente por questões culturais. Porque as palavras que eu usava para interpretar o que eu queria dizer, nem erradas. sempre eram corretas no inglês, né? Isso faz a pessoa pensar, peraí, como assim? Isso não... E aí ela interpretava do jeito que ela se sentia ofendida com aquilo que eu falava, mas eu não tinha a menor intenção de ofender. Não tinha. Aí eu falei, não, você tá me interpretando mal. Aí eu ia explicar pra ela o que foi, o que eu tava dizendo. Ah, entendi. Não, mas normalmente em inglês a gente fala assim, assim, assado, porque se você disser dessa forma, as pessoas vão interpretar de outro jeito. Como é que é impressionante não isso, é? né? Outro dia eu tava conversando com o meu enteado e aí eu ofereci alguma coisa e ele disse não. E aí, sabe como é brasileiro, né? A gente sempre oferece de novo, de novo, de novo. E a gente continua oferecendo. E a pessoa, não, obrigada, até que você para. E aí ele falou assim, Val, não é não. Eu falei, ok. E aí eu falei assim, mas o problema... Desculpa, é porque brasileiros não aceitam não. A gente tem essa cultura, né? As pessoas nunca dizem não. Como forma de tentar agradar. Tudo bem, né? vamos sair. Pode ser um dia, quem sabe, né? Vamos se falando e tal. Mas a gente nunca fala, não posso, desculpa. Sabe? Brasileiro nunca diz não de cara, nunca. Porque a gente acha que é rude, né? A gente acha que é grosseiro, que é... A literalidade do americano pra gente... exato. Sounds aí, eu vou falar. Soa grosseira, né? Quando a gente não conhece a cultura. Exato. Isso é você, por exemplo, nós brasileiros, a gente visita as pessoas sem ligar para elas. Né? A gente simplesmente bate na porta da casa. Eu tô aqui perto da sua casa, vamos nos ver? Pro americano isso é absolutamente rude, né? Se você bate, desculpa, eu não posso te receber. Você tá na porta. Falou assim, vem outro dia. Pra ele é normal dizer vem outro dia, mas a gente vai falar, o quê? Imagina, eu vim na sua casa e você não vai me receber? Não, você vem na minha casa sem eu te convidar. Né? Olha como é que a cultura funciona, com certeza. Né?